Muito bem, irmãos, nós estamos aqui, eu acredito que era o quarto estudo já, né, da Lei das Primícias, e nessa manhã a gente tem o prazer de, junto com vocês, a gente entrar numa parte muito prática desse estudo, né? Quem estava comigo aqui nos estudos passados, lembra que a gente passou, né, todo esse contexto geográfico, cultural, da Lei das Primícias, né? Como que isso aconteceu lá no Velho Testamento. Mas é lógico que a Bíblia ela nos ensina que tudo que está escrito ali é para nós hoje, né? Então aquele pessoal já viveu há muitos anos atrás, já passou aquela geração, e hoje eu e você temos uma responsabilidade diante disso que estamos aprendendo. Então nessa manhã, né, nós queremos entrar com vocês em alguns itens, ou posso dizer melhor, princípios práticos para que nós possamos aplicar a lei das primícias nas nossas vidas. Amém? Então, olha só, quando a gente olha para os estudos que nós tivemos aqui para trás, né, nós focamos o que acontecia, nós focamos as cerimônias, as festas que eles tinham, né, e focamos todo o ritual da lei das primícias. Agora isso, né, essa lei das primícias aqui, ela começou a acontecer quando? Quando aquele povo finalmente entrou na Terra Prometida. Tá? Então, o que a gente tem aí de ensino para nós? Né? Nós sabemos que existe uma Canaã, conforme está lá no livro de Hebreus, que é a Canaã celestial, Canaã dos céus. Né? Então, um dia todos nós que somos salvos em Cristo Jesus esperamos participar dessa Canaã. Mas o que eu acho que fica muito claro quando a gente lê a nossa Bíblia é que existe também uma Canaã aqui na terra. Ou seja, existe para nós, né, que somos salvos e que vivemos e que somos cristãos evangélicos, professos, seguidores de Cristo, existe um tipo de vida que não é aquele tipo de vida que se caracteriza pelo deserto, né? É um tipo de vida que se caracteriza por uma nova fase na nossa vida, que eu chamo aqui da nossa terra prometida, da minha terra prometida e da terra prometida de cada um de vocês que estão aqui, daqueles que eventualmente assistem através de um vídeo, né? Então, assim, quando a gente olha nas igrejas hoje em dia, irmãos, né, eu estou falando com pessoas salvas, tá? Quando a gente olha no meio dessas pessoas salvas, a gente pode dividir em dois grupos. Um grupo muito grande, hoje em dia, vive no deserto. São pessoas, né, que eu chamo de crentes de domingo. Por quê? Porque no domingo à noite, uma vez por semana, vêm à casa de Deus e, entre aspas, cumprem o seu compromisso, muitos dos quais às vezes nem vêm todos os domingos, às vezes vêm na Santa Ceia, como se a Santa Ceia fosse um ritual que resolvesse toda a sua vida com Deus, né? E durante a semana tem uma vida muito parecida com a de qualquer pessoa que não conhece a Deus como seu Salvador. Então são pessoas que às vezes levantam cedo pela manhã e antes de ir para o seu trabalho, às vezes tem 2, 3 minutos de oração, às vezes abre a Bíblia, lê um versículo, lê um capítulo da Bíblia, outros até tiram um versículo da caixinha de promessa. Às vezes chegam em casa e depois de toda a atividade do seu dia, um pouquinho antes de dormir ali, tem mais 1, 2 minutos de oração. Às vezes, muitas vezes passa 1, 2, 3 dias sem abrir a própria Bíblia, né? E assim passa até que chegue o outro domingo à noite. Então são pessoas, né, que elas vivem no deserto espiritual. Elas não estão num lugar de prosperidade, elas não estão num lugar de fartura, elas não estão num lugar de abundância. Por quê? Porque são pessoas que, apesar de, eu acredito que até serem salvas, elas não têm um desejo por essa terra. E o que é essa terra? Essa terra é uma proximidade maior com o nosso Salvador, com o nosso Deus. É um lugar de intimidade maior com Deus. É um lugar onde você tem um prazer maior em Deus. É um lugar onde você quer se aprofundar nessa relação com Deus. Essa é a nossa terra prometida. E eu acredito que se nós pudéssemos dividir todas as igrejas hoje, nós teríamos um grande grupo
que está no deserto. E um pequenino grupo que está na terra prometida ou está se esforçando para estar nessa terra prometida, nesse lugar de aprofundamento com Deus, nesse lugar de intimidade com Deus, nesse lugar onde se busca uma excelência na vida espiritual. Eu acredito que pouquíssimos estão nesse lugar. Por quê? Porque pouquíssimos, às vezes valorizam isso. É interessante que se a gente olhar para o mundo das coisas materiais, a gente olha, vamos pensar aí um empreendedor, um empresário, que às vezes ele lutou 20 anos da sua vida com um negócio e de repente aquele negócio fracassou, aquele negócio quebrou, Então a gente olha com tanta pena, porque realmente, você olhar e falar assim, não, tanto esforço, naquele negócio, naquele empreendimento, e aquilo foi por água abaixo, Então é tão doído isso. Mas é interessante, irmãos, que na vida espiritual, esse fracasso espiritual parece hoje em dia ser algo normal. Ou seja, as pessoas se contentam em viver essa vida rasa com Deus, essa vida sem um aprofundamento espiritual, essa vida que é uma vida de convicção sem ação. E eu quero que você guarde essa frase no teu coração. Você ter convicção sem ter ação a respeito dessa convicção, e eu vou explicar melhor isso no decorrer do estudo, isso é uma grande farsa. Isso é justamente o alvo da repreensão de Deus àquele povo escolhido, o povo de Israel, quando ele falava assim, olha, esse povo me honra com os lábios, porém o teu coração, o seu coração, o coração desse povo está o quê? Está longe de mim. Por quê? Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou um cristão. E a outra coisa muito diferente é você expressar isso através das tuas atitudes, através da tua vida prática, entende? Então essas pessoas que têm convicção sem ação, sem atitudes práticas a respeito da sua convicção, de serem salvos, de serem filhos de Deus, mas que não expressam isso em atitudes práticas, essas pessoas estão no deserto e vão continuar no deserto e vão continuar no fracasso espiritual. Mas o que é mais estranho é que no mundo, quando aquele empreendedor que às vezes ficou 20 anos numa coisa lá e quebrou, ele quebra, o que ele faz? Ele se reergue novamente e fala, eu vou começar de novo, e eu vou tentar novamente, e muitas vezes naquele outro empreendimento ele é bem sucedido. Eu me lembro de ter visto uma reportagem há algum tempo atrás sobre homens de sucesso aí no meio empresarial, e uma coisa interessante é que esses homens de sucesso que alcançaram grande sucesso, eles quebraram em outros empreendimentos. Ou seja, eles não chegaram no empreendimento e foi sucesso, ou seja, eles fracassaram, mas eles se levantaram daquele fracasso e eles falaram, opa, agora eu venho de novo, eu venho com mais força, eu venho com mais gana, e ali então eles conseguiram o sucesso. Quando a gente olha, irmãos, a história desse povo aqui, do povo de Israel, a gente vê alguns fracassos. O primeiro fracasso é justamente daquele povo que sai do Egito. O que é o Egito? Uma forma do mundo. Então o povo foi liberto do Egito, foi salvo, foi tirado com milagre de lá, e a hora que ele chega às portas da terra prometida, por falta de fé ele não entra naquela terra prometida. E muitos ainda não entram hoje em dia na sua terra prometida porque não tem fé. Ouvem estudos como esse, ouvem palavras e mais palavras, mensagens e mais mensagens, mas a promessa de Deus para ele não se transforma em algo prático. Então é uma convicção sem uma ação. Então assim, é muito triste essa realidade, porque é a realidade de um fracasso espiritual e sem reação. Então essas pessoas que hoje vivem no deserto são pessoas fracassadas espiritualmente falando e que não estão tomando uma atitude para sair fora daquele fracasso. E é interessante que isso aconteceu com o povo de Deus, até mesmo que o povo que entrou lá naquela terra. E aí Moisés, um pouco antes dele passar a liderança para Josué, ele alerta esse povo. Ele fala, olha, se acontecer de vocês se desviarem, voltem,
Voltem, lembrem que vocês têm uma terra prometida e voltem para isso e tomem posse daquilo que vocês podem tomar posse. Então eu quero ler para vocês um pedacinho aqui está até no meu celular aqui, eu salvei alguns versículos e eu quero ler, mas eu quero ler e eu quero que você aplique esse texto que eu vou ler aqui, que é o texto de Deuteronômio. Eu não tenho tempo agora para comentar o contexto de Deuteronômio capítulo 30, né? Mas eu quero que logo que vocês ouçam a respeito desse texto aqui, que vocês possam aplicar, né? Que nós possamos aplicar esse texto aqui nas nossas vidas. Não precisa abrir a Bíblia, tá, irmãos? Só presta bastante atenção no que eu vou ler aqui e tenta imaginar que essa palavra não é para eles. Essa palavra é para mim, essa palavra é para vocês, essa palavra é para quem ouve esse vídeo, né, que a gente está gravando hoje. Olha assim, fala assim, olha, se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações onde os espalhou. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia a seus antepassados e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos do que os seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e numerosos e rebanhos numerosos, e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer e ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos descritos no livro dessa lei e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. É forte, né, irmãos, quando a gente olha, a gente lê esse texto e a gente aplica isso a nossa vida, né? Mas a pergunta que eu te faço é: você gostaria de tomar posse disso que acabou de ver aqui? Né? Quem em sã consciência não gostaria, né, de tomar posse da sua terra prometida aqui na terra? De entrar nesse lugar de uma intimidade maior com Deus, de um prazer maior em Deus, de um aprofundamento maior em Deus, e ter esse fato revolucionando toda a sua vida, a começar pela vida espiritual, mas depois entrando em todos os setores da sua vida, seja a sua família, seja o seu trabalho, seja o seu dia a dia. Eu acredito que todos nós queremos isso para a nossa vida. E aí a pergunta que nós temos que fazer, e aí a gente entra nessa parte prática desse estudo dessa manhã, a pergunta é: como eu posso tomar posse dessa terra? Como eu posso exercer a lei das primícias na minha vida? Os irmãos que estão aqui desde o começo lembram que eu falei assim: nós temos que extrair princípios, tá? Então hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois princípios fundamentais que existem na lei das primícias. Que são esses dois princípios que estão aí, tá? O princípio da honra e o princípio da gratidão a Deus. Irmãos, nenhum de nós, nenhum cristão nessa vida vai conseguir entrar nessa terra sem exercer esses dois princípios aí na sua vida e no seu dia a dia. Olha só, vamos pensar no que acontecia com aquele povo que entrou na sua terra prometida. Era uma terra diferenciada, diz a palavra de Deus. Observe, né, que várias vezes é mencionado uma terra que mana leite e mel. Ah, por que uma terra que mana leite e mel? Você já parou para pensar nisso?
Então, assim, dizem, né, os estudiosos do Velho Testamento, que era uma terra que mana leite e mel. Por quê? Por que mel, primeiro? Porque era uma terra, irmãos, tão bonita, tão rica, tão farta, né? Era uma terra que tinha fontes, que tinha riachos, que tinha sua temporada de chuva, e além da temporada de chuva tinha a chuva temporã e a serôdia, aquela que vinha antes e aquela que vinha depois. E tudo aquilo tornava a exuberância daquela terra algo maravilhoso, uma terra de campos férteis, uma terra onde havia flores e frutos maravilhosos. E aquilo chamava o quê? As abelhas. E essas abelhas, né, tinham ali fabricavam o seu mel, que muitas vezes escorria por aquelas rochas. Então essa é uma explicação da terra que mana mel. Outros ainda falam o seguinte, que as tâmaras que eram produzidas por aquelas tamareiras daquela terra eram tão doces que muitas vezes pode-se dizer que o mel era o mel das tâmaras, né, daqueles frutos doces que eram produzidos por aquela terra. E uma terra que mana leite, por quê? Porque a gente sabe, né, ainda hoje isso é uma realidade, quando você tem campos muito férteis, campos bem verdinhos, né, fartos, o gado, os animais que absorvem aquela fertilidade através daquela grama, através daquela vegetação, eles produzem leite com fartura, leite de qualidade, leite com abundância, né? Então ainda hoje isso é uma realidade, né? Quando você pega os animais lá dos Alpes suíços, né? Então passa-se por um inverno, aquele inverno vem, neva nos Alpes, e aquilo enche de água a terra, e a hora que chega o verão, chega aqueles campos suíços, né, aquela coisa verdinha, e as vaquinhas, né, que estão lá naqueles Alpes suíços, elas consomem, né, daquela grama extremamente nutritiva, e o leite daquelas vacas, né, e mais a qualidade que elas têm, produz hoje os melhores queijos e os melhores chocolates do mundo, né? Essa é uma realidade. E aí, o que acontece? Essa era a terra deles, a terra que mana leite e mel, essa terra maravilhosa. Então olha o que acontecia, Deus colocou eles nessa terra maravilhosa. E aí eles então começaram a plantar, cultivar essa terra. Então quando chegava, e a gente assistiu isso aqui nas outras aulas, na época da colheita, começava, né, por volta de fevereiro, março, mais ou menos, para abril, e eles colhiam a cevada. E quando eles colhiam a cevada, eles pegavam o feixe da cevada e levavam como primícia. Então, eles não podiam ainda fazer os pães de cevada, consumir a cevada. Por quê? Porque primeiro era necessário levar uma oferta ao Senhor. Depois, 50 dias depois, né, começava a colheita do trigo. E eles tinham que pegar um feixe do trigo e antes de assar os pães, de utilizar aquele trigo para comer, eles levavam então uma oferta de primícias para o Senhor daquele trigo. Um pouco mais à frente, alguns meses à frente, começava a colheita dos frutos, tá? As romãs, as oliveiras, as videiras. E o que eles faziam? Novamente, eles pegavam alguns exemplares dos melhores frutos daquela terra e levavam como oferta de primícias. Então, o que eles estavam fazendo, irmãos? Aí eu quero que você preste atenção para aqueles dois princípios. Olha o que acontecia. Olha, o Senhor me abençoou. A minha terra produziu cevada em abundância, trigo da melhor espécie em abundância, as melhores frutas em abundância. Então eu estou pegando um exemplar antes de eu consumir aquele trigo, antes de eu consumir a cevada, antes de eu consumir o fruto da terra, eu vou lá e pego o primeiro e levo o primeiro para Deus. E assim também com os animais. Tanto é que os primogênitos dos animais eram de quem? De Deus. Os primogênitos das famílias eram de quê? De Deus. Então, irmãos, tudo isso está indicando aqueles dois princípios, honra e gratidão. Olha, o Senhor me deu uma farta colheita, o Senhor me abençoou. Então agora eu pego um exemplar dessa colheita, um fruto dessa colheita, e eu levo como uma expressão de honra a Deus, para eu honrar a Deus antes de eu consumir, para eu poder fazer o quê? Para eu expressar gratidão a Deus antes de eu consumir. Entende?
Então esses dois princípios estão presentes na lei das primícias. É o princípio de honra e gratidão. É isso que acontece aí. Então quando a gente pensa, irmãos, em honra, o que é honra? Né? Honra é quando você não despreza alguma coisa, é quando você prioriza alguma coisa, é quando você respeita profundamente alguma coisa. Isso é honrar. Então o que Deus falou para eles, falou: primeiro vocês me honram, primeiro vocês glorificam o meu nome, primeiro vocês trazem primeiro para mim. Por quê? Porque isso seria uma expressão de gratidão. Eu dei a colheita para vocês. Então primeiro vocês têm que me honrar. Irmãos, vamos pensar da seguinte maneira, olha. Por que nós temos que honrar a Deus? Porque primeiro, Deus, Ele é o dono de todas as coisas e o Criador de todas as coisas. Agora, Ele não é só o dono de todas as coisas e o Criador de todas as coisas. Ele também é o provedor. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Então, Ele não merece ser honrado? Aquele que criou, aquele que é o dono e aquele que mantém. Mas Ele não apenas criou, mantém, mas Ele também o quê? Ele nos provê dessas coisas. Então, quando Deus estava dando aquela colheita farta, maravilhosa, Ele estava falando: olha o tanto que eu amo vocês, olha o tanto que eu sou bom com vocês, olha o tanto que eu sou bondoso na vida de vocês. Eu escolhi vocês como um povo especial, peguei essa terra, tirei quem estava aqui, estou dando essa terra para vocês. Olha o tanto que eu amo, olha o tanto que vocês são especiais para mim. E a hora que esse povo pegava uma oferta de primícia e entregava como oferta de honra e gratidão a Deus, eles estavam falando assim: Senhor, nós reconhecemos a sua bondade. Senhor, nós reconhecemos que nós não somos merecedores. Isso foi graça na vida da gente. E pela sua graça nós somos o povo escolhido. Podia ser outro povo, mas somos nós. Entende? Irmãos, quando a gente aplica isso na nossa vida, pensa só no fato de nós sermos o povo escolhido de Deus. Por que você foi escolhido e muitos da sua família não foram? Por que você foi salvo e muitos dos teus amigos não foram? Muitos dos teus conhecidos não foram, mas em você o Espírito Santo foi eficaz ali, ele falou no teu coração e você se arrependeu e você se entregou a sua vida a Cristo. Pensa no privilégio que é isso. Pensa no privilégio de você ser chamado um filho de Deus, o povo especial de Deus, o sacerdócio real aqui na terra, a nação adquirida, o povo santo separado do Senhor. Isso é privilégio. Então o que Deus está pedindo? Deus está pedindo, falando: então me honrem. Por quê? Porque eu estou honrando vocês. E é interessante que no livro de Samuel fala assim: olha, honrarei aos que me honram. Eu honrarei aos que me honram. E aí eu quero que você aprenda o seguinte: que honra, irmãos, ela não é para quem quer, ela não é para quem precisa, ela é para quem merece. Então por que nós honramos a Deus? Porque Deus merece ser honrado por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez e que Ele faz para nós. Ele merece ser honrado. E aí quando a gente leva para o mundo material, eu coloquei dois exemplos ali: heróis de guerra e vendedores. Então vamos falar primeiro aqui em heróis de guerra. Eu me lembro de ter assistido um documentário que ele já era um senhorzinho, mas na época da juventude, na Segunda Guerra Mundial, ele serviu o seu país e teve uma situação que alguns amigos dele ficou ali no campo de batalha machucados ali, e aquele homem, com o perigo de perder a sua vida e debaixo de fogo cruzado, ele foi lá e ele pegou e salvou vários dos seus amigos ali. E aí estava ele então numa cerimônia, o presidente da República naquela cerimônia, ele pegava uma medalha de honra ao mérito e ele colocava no peito daquele senhor que já estava de idade avançada, Para quê? Para falar assim: olha, nós estamos te honrando. Por quê? Porque você merece honra. E por que você merece honra? Porque você foi lá com o perigo da sua vida, você salvou os outros. Então você merece essa honra.
E o Senhor Jesus, Ele deixou os céus para morrer por mim e por você, para derramar o seu sangue por mim e por você. Ele merece essa honra. Vamos pensar num exemplo mais prático aqui da nossa vida, do nosso dia a dia. Faz de conta que você trabalha numa empresa, uma grande empresa, e essa empresa falou o seguinte: olha, no final do ano, o vendedor que mais vender, ele vai ganhar um prêmio de R$20 mil e ele ainda vai ganhar uma medalha, ele vai ganhar um diploma de honra ao mérito. E aí chegou no final do ano, o Joãozinho foi esse vendedor que mais vendeu, e como ele mais vendeu e ele ganhava por comissão, automaticamente ele é o vendedor que mais ganhou dinheiro naquele ano. E chegou no final do ano, né, agora é a hora de dar o prêmio. Quem que vai ganhar o prêmio? O Joãozinho. Por quê? Porque o Joãozinho vendeu mais, então ele vai ganhar o prêmio, ele vai ganhar diploma, ele vai ganhar medalha. Mas imagine que o diretor daquela empresa fala o seguinte, fala, não, mas peraí, quem foi o que vendeu menos? Ah, foi o Zezinho. Ah, mas o Zezinho, olha só, o Joãozinho, ele ganhou 10 vezes mais do que o Zezinho. Por quê? Porque ele vendeu 10 vezes mais do que o Zezinho. E aí o diretor fala o seguinte, fala, não, então peraí, quem que precisa mais desses R$20 mil? Ah, o Zezinho precisa muito mais do que o Joãozinho. Então vamos pegar os R$20 mil de prêmio e vamos dar para quê? Vamos dar para quem? O Zezinho. O que você ia achar? Mas peraí, é injusto. Por quê? Porque o outro batalhou, o outro vendeu 10 vezes mais. Não interessa se ele ganhou 10 vezes mais, ele ganhou 10 vezes mais porque ele deu 10 vezes mais resultado. Então, irmãos, honra, nós temos que pôr na nossa cabeça o seguinte, que honra é para quem merece. Honra não é caridade. Honra não é necessidade. Você não, se você quer ajudar, você pode ajudar um mendigo na rua, aquilo é uma obra de necessidade. Mas honrar não. Você pode estar honrando um chefe de Estado. Você pode estar honrando alguém que já é muito rico. Mas por quê? Porque ele merece aquilo. Irmãos, qual que é a lição que a gente tem aqui para nós diante disso? Honra é para quem merece e não para quem precisa. O Senhor falou o seguinte, olha, eu honrarei aos que me honram. Então aprenda o seguinte na sua vida, você nunca vai conseguir honrar mais a Deus do que Deus vai te honrar. Entende? Quanto mais honra você der com a sua vida a Deus, mais Ele vai te honrar em todos os sentidos da sua vida. É igual o negócio de dar para Deus, né? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que é uma medida recalcada, sacudida e transbordante? Você pegar um saco de cereal e você vai o quê? Sacudir, mexer, para sentar. Depois você vai bater, você vai recalcar. E depois você vai pôr o cereal a tal ponto que aquilo ali transborda. É isso que Deus faz. Então você nunca consegue dar mais para Deus do que Deus vai dar para você. Você nunca vai vencer essa luta. Entende? Você nunca vai conseguir honrar mais a Deus do que Deus vai te honrar. Porque é a palavra dele, é a promessa dele. Honrarei aos que me honram. Não é quem precisa, é quem merece essa honra. Então nós não podemos nos esconder de trás de um cristianismo que a gente fala assim, hoje em dia está na moda, tudo é pela graça. Sim, realmente tudo é pela graça. Mas existe uma parte que a gente tem que entender que não é pela graça. Não é. Que nós temos que batalhar para aquilo lá, que nós temos que fazer. Se aquele povo não entrasse na terra, e uma parte muito grande não entrou, não recebiam a bênção. E se aquele povo que entrou lá não trabalhasse, não plantasse, não se esforçasse para plantar as colheitas, não ia oferecer nada para Deus como primícia. Por quê? Porque não ia ter nada, porque não fez a sua parte. Irmãos, honra é para quem merece. Então quem que vai entrar na terra prometida? Quem que vai receber essa bênção? Quem se esforçar. Quem quiser chegar num lugar de intimidade com Deus. Quem quiser pagar o preço. Entende? E as duas coisas estão ligadas. Honra e gratidão estão amplamente ligadas. Você não tem como, né, desvincular uma coisa da outra. Pode mudar, Carlinhos? A melhor maneira de entender o que é gratidão é quando você recebe ingratidão. Você já teve uma experiência, né, de você fazer o melhor, você se esforçar, você fazer algo para alguém e de repente você nem esperava receber retribuição, mas de repente aquela
pessoa te faz algo de ruim, você recebe o pior. É duro, né? Quando você faz algo por alguém e aquela pessoa expressa uma ingratidão. Às vezes ela nem retribuiu, mas às vezes ela retribuiu o bem com o mal. Isso é muito ruim. Isso é ingratidão. É a melhor forma de você entender o que é gratidão, é você entender o que é o contrário, ingratidão. E aí eu quero ler uma parte da palavra do Senhor. Os irmãos, por favor, não precisam abrir a sua Bíblia. Eu quero que vocês apenas prestem atenção nessa leitura. Eu estou estreando aqui uma Bíblia que chegou para mim hoje aqui, ó. Como dizia a minha saudosa irmã, estou com uma mitidez aqui, estou com a Bíblia nova aqui, que é a versão NBV, né? Algumas versões, irmãos, são mais fáceis de entender. Essa é uma delas, a NBV, a NVT e a NVI, tá? As outras versões mais antigas, que são as Almeidas e a King James, elas são mais literais ao texto. Elas são muito importantes. Mas também é legal você ter uma Bíblia, né, com essas linguagens mais atuais. Uma coisa complementa a outra, né? E hoje eu vou fazer essa leitura aqui nessa Bíblia nova aqui da NBV. Eu estou lendo aqui Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 6. Presta muita atenção, irmãos, porque isso aqui não é para eles, isso aqui é para nós, isso aqui é para mim e para vocês hoje em dia. Olha o que o Senhor estava falando para aquele povo. Povo que já tinha voltado do cativeiro, já estava na sua terra já. O filho respeita seu pai e o escravo respeita seu senhor. Sacerdotes, se eu sou pai de vocês, por que não me respeitam? Se eu sou senhor, por que não me temem? Pergunta o Senhor dos exércitos. Vocês desprezam o meu nome. Quem? Nós? Vocês perguntam. De que maneira desprezamos o seu nome? Ao oferecerem sacrifícios impuros sobre o meu altar. E vocês ainda perguntam, sacrifícios impuros? Quando fizemos uma coisa dessa? Sempre que dizem, não é necessário, presta atenção nessa parte, irmãos, não é necessário trazer as melhores ofertas para entregar ao Senhor. Vocês dizem ao povo, não faz mal oferecer animais cegos sobre o altar. Vocês também não veem mal algum em oferecer animais aleijados e doentes. Experimentem oferecê-los ao governador. Deem a ele um animal assim como presente e veja se ele ficará satisfeito, se ele os aceitará, pergunta o Senhor dos exércitos. Versículo 9. Deus tenha compaixão de nós, vocês repetem em seus pedidos. Mas, trazendo tais ofertas, por que eu deveria conceder alguma graça a vocês? Pergunta o Senhor dos exércitos. Quem me dera achar no meio de todos vocês um sacerdote que fechasse as portas do templo e recusasse esse tipo de sacrifícios. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. O meu nome, porém, será respeitado pelas outras nações do Oriente ao Ocidente. Em todo o mundo os homens oferecerão incenso e sacrifícios puros para me honrar. Isto porque o meu nome será respeitado entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês desonram o meu nome, dizendo que o meu altar não é importante, que os animais que sacrificam são desprezíveis. Vocês dizem, é tão difícil servir ao Senhor e fazer o que Ele pede, diz o Senhor dos exércitos. Vocês não dão a mínima importância às leis que eu dei para vocês obedecerem. Animais roubados, aleijados e doentes como oferta a Deus? Será que eu posso aceitar ofertas dessa espécie? Pergunta o Senhor. Maldito o homem que promete um carneiro forte do seu rebanho e oferece como oferta ao Senhor um animal doente, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou o grande rei e o meu nome deve ser profundamente respeitado entre as nações. Deixa eu tentar explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Vamos imaginar o seguinte, que o Carlinho, lá naquela churrasqueira bonita que ele tem lá na chácara dele, pediu para o nosso amigo Juninho, que comanda a churrasqueira, fazer uma picanha bem bonita. Então, de repente, o Juninho caprichou,
e soltou aquele bife de picanha assim grosso, todo tostadinho por fora, sal na medida certa. A hora que ele partiu, estava quase desmanchando, molhadinho por dentro. E aí o Carlinhos saboreou e falou: nossa, que coisa maravilhosa. Aí imagina o seguinte: será que o Carlinhos, saboreando essa picanha maravilhosa que o Juninho acabou de assar lá na churrasqueira para ele vai saber, através do sabor, que a vaca, que o animal que deu essa picanha era cego? Ou que tinha um defeito físico, que era coxa, ou que um animal tinha atacado essa vaca e ela estava bem ali defeituosa, e aí resolveram matar para fazer a picanha para ele comer? Você não vai saber. Irmãos, era mais ou menos isso que eu acho que acontecia aqui nessa época. Por quê? Porque os sacrifícios, se você olhar os sacrifícios, eles eram levados ao altar para o sacerdote e depois aquilo virava o quê? Churrasco. Entende? Então talvez esse povo tenha começado a pensar o seguinte: espera aí, se eu pegar aquela ovelha gorda, né, aquele gado bonito, que eu consigo vender bem, e vai virar churrasco mesmo. Então vamos pegar o ceguinho, o manco, já que vai virar picanha, vamos pegar esse e vamos entregar esse, e está tudo certo. Só que eu te pergunto, irmãos, o Senhor precisa disso? O Senhor por acaso come a picanha? O Senhor necessita disso? Então o que o Senhor queria quando eles pegavam esse animal e levavam lá para o altar? O Senhor queria isso, queria honra, queria gratidão. É por isso que o Senhor está falando para eles assim: gente, vocês estão ficando doidos? Vocês estão trazendo um animal para mim? E aqui no texto que eu acabei de ler com os irmãos fala o seguinte: experimenta pegar esse animal que vocês estão trazendo para o meu altar e dar lá para o governador e ver o que ele vai achar de vocês. Experimenta dar para o governador e ver se ele vai achar bom. E vocês estão achando que eu vou achar legal isso? Vocês estão achando que aquilo que vocês não dariam para um ser humano, para um governador, vocês estão dando para mim e está tudo certo? É isso. Então Deus está falando: olha, vocês estão me desonrando, vocês estão me desrespeitando, a tal ponto que quem dera tivesse um sacerdote que fechasse as portas da igreja aí, para não trazer para mim esses animais, essas coisas que me desonram. Não é isso que eu quero, não é isso que eu mereço. Se eu mereço a honra de vocês, então por que vocês estão me dando esse tipo de oferta? Essa oferta defeituosa, essa oferta ruim. E aqui, pode mudar ali, Carlinhos. Aí, não, o anterior. Você pulou 2. Tem um anterior a esse aí. Esse aí? Não, o outro. Esse aí. E aí nós chegamos aí numa parte muito prática que eu quero falar com vocês para a gente poder partir para o encerramento. Como que a gente faz hoje em dia? Porque hoje em dia ninguém vai pegar lá no meio do pasto, pegar uma vaca lá, um cordeiro e trazer como oferta ao Senhor. Como que nós fazemos hoje em dia para levar as nossas ofertas a Deus, para expressar em termos práticos a nossa honra e a nossa gratidão a Deus? Ou seja, aí nós entramos numa parte que diz respeito a mim e a vocês. Como que eu e você podemos exercer hoje a lei das primícias? Então, olha só, são 2 itens ali, irmãos: prioridades, e prioridades está ligado ao tempo, e posses está ligado a atitudes. Então eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo. Imagina que você fosse o homem ou a mulher mais rica desse mundo, e que Deus chegasse para você e pessoalmente ele falasse para você o seguinte: olha, eu vou te avisar uma coisa, você tem 6 meses de vida, mas eu vou te dar uma chance. Você pode escolher, ou você pode continuar esses 6 meses de vida como a mulher mais rica ou o homem mais rico desse mundo, ou se você quiser, eu faço uma troca com você. Eu te dou mais 15 anos de vida, só que você vai ficar com 1%
da tua fortuna. 99% você vai doar, você vai ficar com 1%, você vai ter mais 15 anos para viver com 1% da sua fortuna. Ou você pode viver 6 meses com toda a sua fortuna. Eu te pergunto, se você fosse essa pessoa, qual seria a sua opção? Eu acho que ninguém ia falar assim, não, eu quero continuar 6 meses como sendo o mais rico do mundo. Eu acho que todo mundo ia falar assim, eu prefiro ter 1%, que já é bastante, e ter mais 15 anos de vida. Então, irmãos, existe um ditado no mundo que todo mundo já ouviu falar, que tempo é dinheiro. Não, tempo é muito mais do que dinheiro, porque tempo é vida. Aqui na Terra, tempo é vida. Vai chegar um tempo que esse tempo será eterno, a vida eterna. Mas aqui na Terra, tempo é vida. O tempo é aquela lacuna onde nós nos deslocamos e a gente exerce o quê? Atitudes. A gente exerce ações. E essas atitudes, essas ações estão ligadas às nossas posses, àquilo que a gente tem e àquilo que a gente faz. Então, quando a gente pensa em tempo e a gente pensa em prioridades, eu me lembro daquele exemplo, daquela parábola que Jesus falou, né? Que aquele grande banquete estava preparado, aquela grande festa estava preparada, e ele saiu para poder chamar os convidados. Aí chegou para um convidado, Senhor, eu te agradeço pelo convite, mas eu não vou poder ir não, porque eu casei. O outro, eu não vou poder ir não, por quê? Porque eu comprei um terreno, então eu vou lá conferir esse terreno, essa terra que eu comprei. O outro, eu não vou poder ir não, porque eu comprei uma junta de bois lá e eu tenho que experimentar a minha junta de bois. Irmãos, o que existe de comum entre todos esses exemplos que Jesus está dando? O que tem por trás dessa história? O que tem por trás dessa história, eu até agradeço o seu convite, é bacana, é legal, eu gostei muito de você ter me convidado, mas eu tenho outras prioridades. Essa é a desculpa. Está entendendo, irmãos? Então, assim, volta no início, naquela frase que eu falei, olha, convicção sem ação não vale nada. Como é que você expressa a sua fé a Deus? Através de atitudes. É o que está escrito lá em Tiago, né? Mostra-me a tua fé, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Então, quando a pessoa ela fala que Deus, né, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, irmãos, como que é esse amar a Deus dessa forma? Esse amar a Deus dessa forma é você estabelecer prioridades onde Deus faz parte dessas prioridades. Já que o tempo é algo precioso. E Deus, muito sabiamente, Ele dividiu o nosso dia em 3 partes, de 8 horas para dar 24 horas. Então nós sabemos que um ser humano normal, ele tem que trabalhar cerca de 8 horas por dia. Se você chegar a 10 horas aí, tudo bem. Mas não adianta passar muito disso. Por quê? Você vai ver que, primeiro, isso é insustentável a longo prazo. E segundo, você vai pagar um preço em alguma outra área da tua vida. Seja na família, seja na vida espiritual, você vai pagar um preço se você trabalhar muito mais do que isso. Mesma coisa o sono, né? É saudável dormir de 6 a 8 horas por dia. Alguns precisam de 10, está tudo bem. Mas se você dormir muito mais do que isso, você já está exagerando. Então você tem 8 horas para trabalhar, você tem 8 horas para dormir. E as outras 8 horas? É para fazer o resto. Para você tomar banho, para você ir no banheiro, para você poder se alimentar. Agora eu te pergunto, será que dentro desses 3 blocos de 8 horas do dia, eu estou te falando do teu dia, não estou te falando do teu domingo, tá? Não estou falando aqui com um crente que quer vir no domingo à noite e acha que está tudo bem. Eu estou falando com aqueles que querem entrar na terra prometida, aqueles que querem se aprofundar nessa vida com o Senhor, que querem esse lugar de intimidade, que querem mais de Deus. Eu te pergunto, você acha que você vai ter mais de Deus? Você acha que você vai se aprofundar sem, dentro dessas 8 horas que sobram, reservar um período de qualidade, você com Deus? Impossível. É impossível. Enquanto você continuar a dar 2 minutinhos de oração e 1 minutinho ou outro de uma leitura bíblica, você vai continuar no deserto. Você está fazendo a mesma coisa que esse povo fazia. Você está levando o teu pior para Deus. Você está levando o teu resto para Deus. Você acha que Deus precisa do resto do teu tempo? Você acha que Deus precisa do resto da tua energia? É isso que Deus quer? Você acha que Deus está feliz só para você falar assim, mas eu venho na igreja no domingo? Não, meu irmão. Deus quer a tua gratidão. Deus quer o teu melhor. Entende?
Pensa o seguinte, né? Tem algumas esposas, tem a minha esposa aqui. Pensa você, né, que é marido como eu. Sua esposa chega para você e pergunta assim: bem, você me ama? E você fala assim: claro que eu te amo. Está na Bíblia, ué. O marido deve amar a sua esposa. Então eu te amo, eu sou obrigado a amar você. Pelo rosto aqui das esposas, eu já percebi que não ia fazer sucesso. Né, Marília? De jeito nenhum, né? Mas imagina, né, que se a esposa chegasse para esse esposo e falasse assim: bem, você me ama? E esse esposo olhasse para ela e falasse assim: olha, um dos privilégios que Deus me deu, uma das coisas que eu mais gosto nessa vida é de amar você. Muda tudo, não muda? Eu te amo por prazer de te amar e não por uma obrigação de te amar. Irmãos, o verdadeiro louvor a Deus é quando a gente chega nesse momento na presença de Deus de falar assim: Deus, eu estou fazendo isso aqui não porque eu tenho uma obrigação, mas porque eu tenho um prazer de fazer isso aqui. Então eu estou te dando o meu melhor. Me perdoa por eu não ter melhor do que isso, mas se eu tiver, eu vou te dar. Isso é lei das primícias, na minha e na tua vida. Quando a gente, né, vem aqui para a igreja num domingo de manhã e sempre tem tão pouca gente, quando eu me levanto no domingo de manhã, mais cedo, para poder terminar de preparar a aula, e eu chego aqui no domingo pela manhã e estou dando uma aula para você como essa, eu não estou aqui, irmãos, para exaltar, eu não estou aqui para agradar ninguém, nem para falar assim: estou cumprindo um compromisso, estou usando o dom que Deus me deu. Eu estou aqui com uma coisa só em mente. Nossa, Deus me abençoou na minha semana passada, me deu vida, me deu saúde, não só a mim, mas todos os meus familiares. Ele abençoou a minha colheita, Ele abençoou o meu trabalho, Ele supriu o pão da minha mesa. E agora, nesse primeiro dia da semana, nos primeiros momentos do meu dia, está aqui, Senhor. Está aqui a minha oferta a Ti. Está aqui a minha primícia a Ti. Recebe. É tão pouco diante do muito que o Senhor me faz, mas recebe esse meu tempo, essa minha prioridade. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Eu poderia estar num rancho, eu poderia estar em casa, dormindo, como muitos estão. Eu poderia estar fazendo alguma tarefa. Você, dona de casa, você podia estar limpando a tua casa que não deu tempo. Você podia estar fazendo o teu almoço para a sua família. Mas quando você fala assim: Senhor, a minha prioridade é o Senhor, recebe isso como prioridade. Recebe isso como oferta. Mas recebe não porque eu preciso te dar. Não porque eu sou obrigado a te dar. Não porque o Senhor falou lá, primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, tal, com todas as tuas forças. Não, Senhor. Porque eu amo amar o Senhor, porque eu tenho prazer nisso. Aí você começa a entrar na terra prometida. Aí você começa a entrar na Canaã aqui da terra. Aí você começa a descobrir na tua vida uma outra dimensão espiritual de uma vida que não é simplesmente uma vida religiosa, de vir no domingo à noite numa igreja. Mas você começa a entrar num lugar mais profundo de intimidade com Deus. Você começa a entrar na tua terra prometida. Nessa terra que mana leite e mel e que Deus quer te abençoar e quer te honrar muito mais do que você está disposto a honrar Ele. Isso é louvor verdadeiro a Deus. Isso é gratidão a Deus. Entende? É quando você pega e fala assim: olha, o melhor do meu tempo eu quero dar ao Senhor. Irmãos, esse povo foi castigado por quê? Porque não respeitou os 7 anos que a terra tinha que ter de descanso. Foram para o cativeiro babilônico por conta disso. Porque muitas vezes desrespeitava o quê? Os sábados. Aquele último dia que hoje para nós é o primeiro dia da semana, eles desrespeitavam. Então por isso eles foram castigados. Mas o que é que tem por trás disso aí? Eles desonraram a Deus, aquilo que Deus pediu para eles, para dar para Deus aquilo. Entende? Eles desonraram a Deus dessa forma aí. E aí eu pergunto: nós que estamos numa melhor aliança do que eles, aí o pessoal vem com esse papo furado, irmãos, me desculpe, né, a franqueza até diante da gravação, mas é um papo furado. Você chegar para mim e falar assim: mas hoje em dia todo dia é do Senhor, tá? Então assim, né,
Mas esse pessoal que fala que todo dia é o dia do Senhor, ele não dá dia nenhum para Deus. Ele não dá tempo nenhum de qualidade para Deus. Nem o domingo dele e muito menos os outros dias da semana. Ele dá restos para Deus. Restos de tempo. Restos, e aí a gente começa a falar de posse. Restos de oferta. Restos de dinheiro para Deus. Por quê? Ele dá restos. Porque ele não aprendeu o que é na prática honrar a Deus. Lembra quando eu falei aqui, acho que foi no estudo passado ou retrasado, daquele marido que viajou, foi lá para o exterior, foi lá para Miami, voltou com um presente para todo mundo e menos para a esposa? E a hora que a esposa perguntou, mas e o meu presente? Ele pegou, olhou para a esposa, mas você sabe que eu te amo. Meu presente sou eu para você. E aí? Irmãos, olha a hipocrisia que muitas vezes nós somos capazes de fazer e ficar cegos para isso. Quando a gente vai honrar uma autoridade, honrar uma pessoa, a gente vai, fala, não, peraí, essa pessoa é uma autoridade, então vamos fazer o melhor, vamos preparar o melhor para ela, vamos dedicar o nosso tempo, vamos dedicar algo bom para essa pessoa. Mas e para Deus? Vamos dar o restinho, Vamos dar o domingo à noite, ainda assim vamos dar pensando que hora que vai acabar esse culto. O mais rápido possível, para eu poder jantar, para eu poder fazer minhas coisas. Mas vamos dar o restinho para Deus. Irmãos, o povo hoje em dia faz a mesma coisa que esse povo de Malaquias. Oferece oferta cega, oferta defeituosa, oferta de qualquer jeito para Deus. E isso não é honrar a Deus, isso não é ter gratidão a Deus. Porque quando você quer honrar uma pessoa e você é grata por aquilo que aquela pessoa está fazendo para você, a tua atitude é diferente. Você começa a pegar o teu tempo, as tuas posses, as tuas atitudes, e você começa a falar assim, não, olha, isso aqui é prioridade. Lembra de Marta e Maria? Marta estava muito ocupada, E olha só, Marta estava ocupada de uma maneira legítima. Ela estava preparando aquilo para Deus. Mas Maria falou, olha, Senhor, eu sei que precisa preparar, eu sei que tem que fazer o almoço, tem que organizar a mesa, mas Senhor, a minha prioridade é o Senhor. Está aqui, ó. E aí Jesus fala assim, olha, ela escolheu a melhor parte. Lembra daquela mulher que quebrou aquele vaso de perfume sobre o mestre e que falou, enquanto existir tempo, essa mulher vai ser lembrada. Por quê? Porque ela pegou aquele vaso de perfume, observe que ela foi repreendida, Os apóstolos, mas por que não vendeu isso para poder dar para os pobres? Jesus falou, opa, os pobres até precisam, mas eu mereço a honra dela, e ela me honrou, e como ela me honrou, ela será lembrada por todas as gerações. Eu honrarei o nome dessa mulher. Honra é para quem merece, não é para quem precisa. Você quer merecer a honra de Deus? Então começa a pegar as tuas prioridades, o teu tempo, o teu dia a dia. Começa a pegar as tuas posses e colocar isso de uma maneira prática diante de Deus. Oferecer isso no altar de Deus. O povo de Deus é um povo que foi chamado para viver de uma forma diferente, para usar o seu tempo de uma maneira diferente, para usar as suas posses de uma maneira diferente. Não que você não possa, Deus vai te dar tempo para tudo, para o teu lazer, para você fazer, para você arrumar a sua casa, para você fazer o seu trabalho. Mas quando você começa a entender que nós somos povo de Deus, logo, nós não somos nossos, nós pertencemos a Deus. Então, se eu pertenço a Deus, significa que o meu tempo pertence a Deus, e significa que as minhas posses pertencem a Deus. Então, é inconcebível um povo que é o povo de Deus, que está na terra que Deus plantou ele lá, que recebe as bênçãos de Deus, não honrar a Deus de uma maneira prática, com o seu tempo e com as suas atitudes e com as suas posses. Isso é a lei das primícias colocada em prática, irmãos. É o nosso tempo, as nossas prioridades, as nossas ações, as nossas atitudes colocadas diante do altar de Deus. Irmão, como é que eu faço isso? Existem algumas maneiras bem práticas que o Senhor
há tempos, né? Ele vem, eu já vou encerrar, ele vem falando comigo. Pode colocar o último slide. Só para a gente encerrar, praticamos a lei das primícias quando nossas posses e nosso tempo demonstram de forma prática a nossa gratidão e a nossa honra a Deus. Então, assim, algumas coisas que o Senhor, durante a minha vida, foi chamando a minha atenção. Adriano, mas como é que você pode trabalhar a semana inteira e no primeiro dia da sua semana, que é o domingo, você não reservar um tempo de qualidade para Deus? Não estou falando do culto. O culto qualquer um faz. Entende? É uma coisa que Deus começou a falar. Peraí, eu não mereço um dia de qualidade sua? Pô, se o pessoal dava o sábado, por que eu não posso oferecer um dia de qualidade a Deus hoje? É uma coisa que eu estou falando comigo. Se eu vou começar o meu dia e eu tenho tantas coisas para fazer naquele dia, tantos clientes para poder atender, tantas tarefas para poder fazer, reuniões e etc e tal, será que a minha primeira reunião e a minha reunião de mais qualidade não deveria ser com Deus? É algo que Deus começou a falar comigo. Entende? E a sua oferta? Hoje em dia tem crente que fala assim, né? Peraí, eu não dizimo, eu não dou oferta a Deus. Por quê? Porque isso é coisa lá do Velho Testamento, né? Isso é outra aula, tá? Eu só estou pincelando aqui. Mas você honra a Deus de que forma, então? Né? Não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus, mas você não dá nada para Ele, né? Você não contribui para um missionário, você não contribui para a casa dele, você não faz nada de prático. Faz isso com o governador, faz isso com a pessoa que você quer honrar lá e vê se ela vai achar bom. Vê se tem honra nessa atitude, vê se tem gratidão por trás disso. Irmãos, a coisa é prática. Deus está atrás de um povo que não honra simplesmente com os lábios, mas que o honra com o coração, com o tempo, com as posses, com as atitudes do dia a dia. É isso que Deus quer de cada um de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, quero passar